Bom, hoje a gente vai falar sobre o maior erro da igreja. É um tema muito legal, muito importante. Eu peço a você que você abra o seu coração para receber essa palavra. A semana que vem, eu queria muito que você não faltasse. Semana que vem eu vou fazer um estudo bíblico. Eu vou falar sobre os principais pilares da igreja. Para você que quer crescer, para você que quer aprender a palavra, para você que quer evoluir no conhecimento da palavra, semana que vem vou preparar uns slides, vai ter um estudo aqui sobre os pilares, os principais pilares da igreja. Eu queria muito que você não faltasse, tá? Bom, nós vamos hoje falar sobre o maior erro da igreja, e o objetivo aqui não é, obviamente, julgar a quem quer que seja. É um erro recorrente, um erro que a igreja vem cometendo, um erro que os judeus cometeram no passado, os fariseus, e ainda hoje eu considero que os judeus continuem cometendo. E a gente vai analisar isso à luz da palavra. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os 10 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 10. Abra a sua Bíblia para nós lermos aqui essa palavra poderosa, essa palavra que arrepia, faz a gente ser impactado. Eu amo a palavra de Deus, nossa, como é bom. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Quem escreveu essa epístola, hein? Paulo, né? O apóstolo Paulo. E ele diz assim, ele está escrevendo uma carta para a igreja que estava em Corinto. E ele diz o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Aí ele passa a falar dele mesmo, tá? Ele usa a terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Conheço um homem, que é ele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Que honra, né? Nesse homem me gloriarei, quer dizer, eu me gloriarei nesse meu lado, né? Um lado que mereceu a misericórdia de Deus, que me levou até o terceiro céu. Ele diz aqui, versículo 5, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Diga comigo, quando sou fraco, é que sou forte. Bom, vamos começar entendendo quem foi o apóstolo Paulo. Ele era da cidade de Tarso, atualmente a Turquia, e era uma cidade universitária, era uma cidade que reunia pessoas talentosas, estudiosas, pessoas cultas. Então, o apóstolo Paulo já nasceu numa cidade privilegiada. E pelo que nós entendemos, a família de Paulo
era muito proeminente, possivelmente tinha recursos, era uma família rica. E Paulo teve uma educação muito forte, ele dominava muito bem a cultura grega, falava diversos idiomas, inclusive o aramaico. E ele era judeu, porém com dupla cidadania. O que significa que a família dele realmente era muito importante, porque alguns dos mais relevantes conseguiam a cidadania romana. Às vezes compravam por um bom preço e muitas vezes também se conseguia por algum ato, alguma coisa boa que aquela pessoa tivesse feito. E ela então se colocava em condições de obter a cidadania romana. E Paulo, ele era um homem que tinha muita autoridade. Ele foi para Jerusalém muito cedo, saiu de Tarso, foi para Jerusalém, não se sabe com que idade, e foi estudar com Gamaliel. Estudar com Gamaliel seria como dizer hoje que a pessoa foi estudar em Harvard, foi estudar em Oxford, sabe, nas melhores universidades do mundo, porque ele era um sábio, e poucas pessoas tinham esse privilégio de estudar aos pés de Gamaliel. E Paulo foi uma dessas pessoas. E além disso, a gente entende que Paulo foi uma pessoa muito, muito especial. Aliás, lembrando aqui, ele se chamava Saulo, que era o nome judeu. Depois ele se passou a chamar Paulo, que é o nome romano, que ele passou a ter dupla cidadania, e isso aconteceu depois da sua conversão, e a gente não sabe exatamente quando. Porém, ele também foi muito especial porque ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por Jesus, e a sua escolha foi de uma forma assim muito especial, porque ele sequer tinha planos de se prostrar diante do Senhor, de reconhecer o senhorio de Cristo. Na verdade, ele era um grande perseguidor da igreja, o maior dos perseguidores. E ele tinha autoridade, inclusive, para permitir que os cristãos fossem ou presos ou mortos. Estevão foi morto quando Paulo assistia e consentia na morte de Estevão, que morreu apedrejado. Ou seja, ele era uma grande autoridade, ele era um cara culto, cabeça, ele era um cara muito bem preparado, que falava outros idiomas, respeitadíssimo. Quando ele se converteu, ele estava indo para Damasco, lá para a região da Síria, para poder lançar nos cárceres lá os cristãos. Foi o maior perseguidor da igreja naquela ocasião. E ele era um homem muito forte. E para você ver a relevância dele, ele foi levado ao terceiro céu, ou seja, ele foi ao paraíso. Ele ouviu coisas que ao homem não é permitido dizer. São coisas que ele chama de indizíveis. Ou seja, não é permitido dizer. A gente pode dizer literalmente, ele foi o cara. E como é que Paulo se colocava diante das pessoas? Então, nós vamos para a palavra, vamos ver. Queria que você abrisse, depois você deixa marcado aí que a gente vai voltar para esse texto, tá? A gente vai ler agora o que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Como é que Paulo se colocava perante as pessoas? Naturalmente, com toda essa força que ele tinha, com toda essa cultura que ele tinha, com toda essa bagagem, toda essa autoridade que ele tinha, ele poderia se colocar de uma forma bem arrogante, bem prepotente. Mas como é que ele se colocava diante das pessoas? Vamos ler, 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Como assim? Esse cara que foi ao terceiro céu, esse cara que ouviu coisas que não é permitido dizer ao homem, coisas indizíveis,
Esse cara que Deus escolheu, esse cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que fez um trabalho tão relevante para a igreja, esse cara escreve uma carta para o obreiro dele. Note bem, ele está escrevendo uma carta para o obreiro dele, para o discípulo dele, aquele que era braço direito dele, que era Timóteo. E ele escreve uma carta e diz: olha, o Senhor Jesus veio para salvar os pecadores. Mas sabe quem é o pior desses pecadores? Sou eu. Às vezes eu fico me questionando. A gente olha uma pessoa, ela sobe o altar, começa a pregar o evangelho, e ela imediatamente começa a passar que ela é muito mais do que na verdade ela é. Ela começa a passar uma imagem, a querer passar uma imagem de que ela é perfeita. Tipo, eu estou no altar porque eu mereço estar no altar. Eu sou pastor porque eu mereço estar aqui e ser pastor. Eu estou aqui porque eu sou mais consagrado do que você, porque eu oro mais do que você. E não foi assim que Paulo agiu. E a gente já começa a entender o título dessa mensagem, o maior erro da igreja. É a igreja às vezes achar que é mais do que ela é, na verdade. E Paulo então, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores. E agora a gente vai ler uma outra carta que ele escreveu para a igreja que estava em Roma. É um versículo, é um texto bíblico muito conhecido nosso, vamos ler juntos. Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao verso 24. Não é possível que Paulo tenha escrito isso para uma igreja que ele fundou. Meu Deus do céu, isso é contraproducente. Isso não pode ser verdade. Porque a maioria dos cristãos hoje quer esconder os seus erros, querem dizer que são perfeitos. Tem até cristão que gosta de falar em línguas só para poder dizer que está na bênção, não são. Tripalaias. Abre a gretinha do olho para ver quem está olhando. Porque querem passar uma unção, querem dizer que estão abençoados. Tem gente, acreditem, que gostam de fazer profecias. Deus me disse isso, aquilo, só para dizer que, olha, peraí, eu estou na unção, hein? Eu sou profeta, hein? Deus fala comigo, hein? Eu não consigo acreditar que Paulo tenha escrito uma carta dessa para uma igreja que ele fundou. A igreja toda ia saber disso. Ele escreveu para a igreja que ele fundou em Roma. E ele disse o seguinte, vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 15 a 24. Paulo escrevendo para a igreja que ele estabeleceu em Roma. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ou seja, eu faço tudo errado. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Olha o que esse cara diz para a igreja. Olha o que ele está dizendo para os seguidores dele, para quem precisa acreditar nele. Ele diz aqui: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, eu quero fazer o que é certo, mas não consigo realizá-lo. Meu Deus, já parou para pensar? O cara está falando mal dele mesmo, ele está abrindo o verbo, ele está sendo transparente, ele está sendo sincero com a igreja que ele estabeleceu. Versículo 19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ah, meu Deus, ele diz: eu continuo fazendo. Ele aqui já era o apóstolo. Ele já era o apóstolo Paulo. E ele diz: eu continuo fazendo aquilo que eu não queria fazer. Eu continuo pisando na bola. Eu continuo errando. Meu Deus! Versículo 20. Ora, se faço o bem que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em todos nós. Verso 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser,
tenho prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus aqui? Quem tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer na lei de Deus? Dá um glória a Deus aí, né? Nós temos prazer na lei de Deus, é isso que Paulo está dizendo, né? No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele diz na carta, no verso 24, miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Meu Deus, diga comigo, meu Deus. Gente, o líder daquela igreja, o cara abençoado, que foi ao terceiro céu, que ouviu coisas que são indizíveis, que não podem ser reveladas, o escolhido de Deus para levar o evangelho aos ricos, aos poderosos, aos grandes daquela época. E agora ele está dizendo aqui que é um miserável. Eu sou um miserável, olha como eu sou miserável. Ele está dizendo isso para os liderados dele. Ele não está se abrindo com um amiguinho. Ele não está falando para o coleguinha. Ele está registrando, documentando isso numa carta, escrita para a igreja que ele estabeleceu. Você está entendendo? E você observa que ele não queria ser visto como um cara grande. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e pensassem, nossa, é o apóstolo Paulo. Sabe, houve uma época que a gente estava na televisão, que a gente estava no rádio. Teve uma época que o nosso programa de rádio, o programa que eu fazia, chegou a 4º lugar de audiência no Rio de Janeiro. Quando a gente entrava no ar, milhares de pessoas que nos ouviam. As nossas igrejas entupiram de gente. O bispo Henrique fazia reuniões, levava 5.000 pessoas. A gente entrava no meio, assim, no corredor, fazia aquele clima de festa, né? Não era essa a intenção, mas a gente entrava assim, aí todo mundo ficava de pé e aplaudia, entravam os pastores todos em fila, assim, era uma festa linda que a gente fazia. Até eu perceber que algumas pessoas estavam endeusando o bispo Henrique. E aquilo começou a me incomodar, porque eu sempre fiz questão de dizer para a minha igreja, desde o início, que eu não sou perfeito. Muitas vezes eu falo assim, a minha mãe olha para mim, não gosta que eu fale. Mas eu sempre falei, eu não sou perfeito. Eu não estou aqui porque eu mereço estar. E vou dizer, ninguém está aqui porque merece estar. Hoje é dia de ceia. Ninguém aqui vai participar. Eu não estou julgando ninguém, mas é fato, é bíblico. Ninguém vai participar da ceia por merecer, por méritos próprios. Ninguém. A gente precisa entender isso. E aí a gente começa a entender o título dessa mensagem, o maior erro da igreja é não agir como o apóstolo Paulo. E Paulo tinha uma preocupação, ele não queria ser visto como o cara, ele não queria ser visto como o cara inteligente, o cara sábio, o cara santo, o cara que foi ao terceiro céu, ele não queria ser visto dessa forma. E ele deixa isso bem claro aqui, já voltando para o texto que a gente leu no início, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Ele diz aqui o seguinte, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu sou o cara que foi até o terceiro céu, eu sou o cara que Jesus escolheu, eu sou o cara que estudou com Gamaliel. Eu poderia bater no meu peito e dizer, cara, eu mandava prender quem eu quisesse prender, eu autorizava a morte de quem eu quisesse autorizar. Se eu falasse isso, eu não estaria mentindo, não seria insensato da minha parte. Aí ele completa dizendo, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Você pode glorificar a Deus? Ele está dizendo, eu não quero que ninguém pense que eu seja mais do que na verdade eu sou. E como é que eu me vejo? Eu sou o pior dos pecadores. Quem recebe essa palavra? Está entrando aí a palavra?
Coração está aberto, está sensível? Recebe, porque a palavra do Senhor é evangelho do Senhor Jesus. Quando a gente começa a falar sobre isso, aí sempre tem alguém que diz assim: então o senhor está dizendo que eu posso pecar à vontade? O senhor está dizendo que eu posso errar à vontade? Não, não estou dizendo isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não dá nenhum aval para você pecar. Mas essa mesma Bíblia diz que é impossível que você não peque. Então você não pode chegar aqui e se achar melhor do que ninguém. Você não pode chegar aqui querendo julgar a ninguém. Eu não posso subir aqui, pegar o microfone e achar que eu sou melhor do que vocês. Porque eu subo aqui só pela graça, só pela misericórdia. Ninguém pode achar que é melhor do que ninguém, senão você vai começar a querer julgar os outros. Você vai começar a querer atirar pedra nos outros. Você vai começar a querer cobrar das pessoas aquilo que você mesmo é incapaz de fazer. Você não é santo. E foi exatamente o que Jesus disse. Você está preocupado com os erros dos outros e não enxerga a viga que está nos teus olhos. Quando pegaram aquela mulher lá que estava em adultério, flagrante adultério, levaram até Jesus. E aí, Jesus, vamos apedrejar, vamos jogar pedra. Aí Jesus disse: quem tiver sem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Porque não tem ninguém em condições de atirar pedra em ninguém, gente. Pelo amor de Deus. E aqui está o erro da igreja. O maior erro da igreja é achar que pode sair atirando pedra nos outros. Achar que pode sair julgando, condenando as pessoas. Nem Jesus veio para condenar. A Bíblia diz em João capítulo 3, que Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Você consegue entender? Bom, vamos lá. O que a gente percebe é que Paulo estava sujeito às fraquezas humanas. E ele não deixava de falar isso. Ele jogava na lata. Deixava claro. Ele estava sujeito às fraquezas humanas. E o que eu vou falar agora é algo muito forte. Eu preciso que o Espírito Santo te oriente. Abra os olhos do seu entendimento. Nos seminários, quando a gente lê aqui sobre o espinho na carne de Paulo, os seminários sempre procuram aliviar a situação de Paulo. Afinal, ele é o cara que subiu ao terceiro céu, ele é o cara que escreveu grande parte do Novo Testamento. Então, se coloca aqui que esse espinho na carne seria a deficiência visual que ele tinha. Isso que eu sempre aprendi. Agora, de uns tempos atrás, eu lendo a palavra, eu comecei a contextualizar essa passagem bíblica. E comecei a perceber o seguinte: no contexto, o que Paulo está dizendo ali? Ele está falando de problema visual, coisa nenhuma. É lógico que ele não é claro aqui. Então, a gente não pode afirmar com certeza do que ele está falando. Mas se você contextualizar, você vai perceber o seguinte: que Paulo está dizendo que ele se sente o pior dos pecadores. Ele está dizendo: o que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. E ele diz aqui: eu continuo fazendo o que é mal. Observa bem que ele coloca no gerúndio. Eu continuo fazendo o que é mal. Está na palavra, gente. Eu não estou criando nada. Está na palavra. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu sou um miserável. Eu só sou salvo por causa da graça de Deus. E não é o que nós temos pregado aqui? Não é o que nós temos ensinado aqui? Então, Paulo diz o seguinte: tem um grande mistério nessa revelação. Ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho. 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho. É como se Satanás estivesse me esbofeteando. Você já viu quando você peca? Quando você comete um erro e você sabe que pisou na bola, você sabe que errou. Aí vem aquela tristeza,
que é natural, porque o próprio Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você tem aquela tristeza, pô, não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, né? Então, você se sente como se... É como se Satanás tivesse te esbofeteado. É como se Satanás tivesse te envergonhado. E é um espinho onde? No seu espírito? Não, na sua carne. Porque quem pecou foi a sua carne. Quem te levou a pecar foi a sua carne. E aí você fica abalado, porque você não queria ter feito aquilo. E é exatamente o que Paulo sentiu. Não há nenhum mistério nisso. E aí ele diz, 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho da carne. Carne, pecado, ele tinha dito, o que estaria passando pela cabeça de Paulo? Talvez um sentimento ruim que ele naquele momento ele tenha alimentado. Talvez um ódio, talvez uma raiva. Talvez um sentimento sexual, ele era celibatário, né? Ele não tinha mulheres, ele optou por não ter mulheres. Talvez ele tivesse um pensamento ruim, um pensamento carnal. E então ele ora e pede a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne, tira de mim essa fraqueza da minha carne. Eu não quero Satanás me esbofeteando, tira de mim, tira de mim. E aquela angústia, aquela tristeza, aquela angústia que naturalmente dilacerava o coração dele. E aí sabe o que Deus responde, o que o Senhor responde? Ele responde com 2 frases. Eu queria pedir para colocar a primeira frase, pedir para colocar lá. A primeira frase, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Existe um mistério enorme nessa frase. Essa frase foi a resposta que o Senhor deu para uma oração de alguém que era, para nós, proeminente, era importante no sistema de Deus. E ele disse, Senhor, tira de mim esse espinho. Aí o Senhor vem e responde isso, a minha graça te basta. O que o Senhor estava dizendo para ele? Paulo, você pode pecar à vontade? Não. Porque se você contextualizar, você vê que a Bíblia condena o pecado. Mas o Senhor está dizendo para Paulo, olha Paulo, esse problema foi resolvido. Eu não esperava que você fosse perfeito. Eu não espero que você seja perfeito. A minha graça é suficiente para resolver esse problema. Diga graças a Deus. E aqui nós temos um grande erro da igreja. Porque você sabe o que se prega por aí? É que para ser salvo você tem que ser perfeito. Para ser salvo você tem que... Tem gente que diz assim, ó, se você pecar, você vai para o inferno. Claro, se você pecar e não tiver Jesus, é para onde você vai. E não tem como a gente melhorar essa situação, não tem como a gente enganar, não tem como a gente minimizar esse problema. Por que a gente tem certeza da salvação? Porque a gente não erra? Não. A gente tem certeza da salvação porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter essa certeza. Você pode glorificar o Senhor? Jesus disse, está consumado. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse, se você não sabe o nome da pessoa, pergunta, você vai dizer, fulano, a tua salvação já está consumada. Jesus disse, já está consumado. Foram as palavras derradeiras dele na cruz. A tua salvação está consumada, porque Jesus morreu por você. Porque Jesus pagou o preço do seu pecado. Você entende por que você está aqui hoje? Porque Jesus pagou o preço do seu pecado, meu irmão. Glorifica o Senhor, dá glória a Deus. Porque não lhe será cobrado erro nenhum, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Quando chegar no trono branco, a gente está preparando um estudo para falar sobre o trono branco. Quando chegar no trono branco, todos os mortos que morreram sem Jesus vão participar da segunda ressurreição e vão ser julgados pelos seus atos. Os cristãos, os discípulos do Senhor, os salvos, os eleitos, não serão julgados, passarão direto pelo trono branco, direto para a glória, porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você entende a importância de você estar aqui hoje?
Pois bem, vamos então para a segunda frase que o Senhor respondeu para Paulo. A primeira foi essa: minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus é suficiente para te salvar. Você não precisa ajudar, você não precisa jejuar, você não precisa ser perfeito, você não precisa fugir do pecado, você não precisa nada, a graça de Deus já te salvou. Por que você vai fugir do pecado? Porque você é de Jesus. Amém? Você está entendendo? A gente tem que entender a palavra. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Ninguém vai ser salvo porque jejuou, porque orou, porque se vestiu dessa ou daquela forma, porque não fala palavrão, porque é um bom marido, porque é um bom filho, porque é uma boa esposa. Ninguém vai ser salvo. Isso são consequências. Se você é de Jesus, você não vai ter prazer no pecado. O pecado vai te incomodar. Ainda assim você vai pecar, vai continuar pecando. Mas o pecado vai te incomodar, não vai te fazer bem, porque você é de Jesus. Agora, isso não tem nada a ver com salvação, não, meu irmão. Jesus pagou o preço para te salvar, sabendo quem você é, sabendo o que você ia fazer, sabendo das suas limitações, sabendo que dentro de você existe uma natureza pecaminosa. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos para a segunda frase agora, que Jesus disse, resposta de Jesus para Paulo, quando ele orou, pedindo, Senhor, tira de mim esse espinho. Aí ele disse, a minha graça te basta. E a segunda frase, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga agora para quem está do seu lado, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos entender isso. Por que Paulo se sentia muito cobrado? Porque ele sabia que ele tinha sido uma pedra no sapato dos cristãos. Ele sabia que ele tinha maltratado muitos cristãos. Ele sabia que ele tinha sido mau, tinha sido perverso. Ele conhecia como ele era antes. E ainda assim, ele sabia que ele ainda tinha erros, ele estava sujeito à natureza humana. Então ele valorizava a graça de Deus. E aí o Senhor responde para Paulo, Paulo, sabe o que acontece, meu irmãozinho? Sabe o que acontece? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você se sente assim, humilhado porque pecou, é ali que meu poder se aperfeiçoa, porque é ali que a minha graça funciona, é ali que ocorre o perdão, é ali que acontece a justificação, a remissão de pecados. Você consegue entender? É quando você é fraco. Aí eu volto ao início, o título da nossa mensagem, tá? A pena, estou super atrasado. A palavra é fogo, a palavra me empolga tanto. Eu prego a tarde inteira aqui, né? Poxa vida, me assustei com a hora aqui, né? São vocês que aí me empolgando, aí já viu. Bom, vamos lá. Então, quando você se sente fraco é que você se torna forte. Diga glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando a pessoa fica fraca, ela diz assim, não vou nem para a igreja não, eu não vou nem para a igreja, eu não estou bem, eu estou mal, eu não estou legal, não. Aí o diabo usa isso para afastar você da igreja. Não faça isso não, porque é na sua fraqueza que Deus opera. Paulo disse, olha, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aí você vê os judeus, muitas vezes, eles se vestem com aquelas roupas pretas, bota aquele chapelão grande, pendura aqueles troços aqui assim, e eles ficam lá, ali e tudo mais. Eles querem passar uma coisa, querem passar que eles são perfeitos, querem passar que eles são melhores do que os demais. O que faziam os fariseus? Os fariseus faziam isso mesmo. Eles nos tempos de Jesus, eles ficavam julgando a Jesus, eles se sentiam melhores do que Jesus. Você está entendendo? E esse é o grande erro da igreja. Como é que nós precisamos nos colocar diante de Deus? Como o apóstolo Paulo. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração. Porque quando nós somos fracos, é que nos tornamos fortes. Diga comigo, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, esse é o grande erro que a igreja comete. De querer passar, o pastor, o bispo sobe no altar, parece que ele é um semideus. Às vezes eu vejo na televisão, não estou julgando ninguém, não devia nem falar isso, né? Mas às vezes eu vejo na televisão, alguns pastores, bispos, se colocam numa posição
Você olha para ele, meu Deus, isso aí é, nossa, que o cara se coloca mesmo na posição como se fosse, sabe, Paulo foi ao terceiro céu, era o cara, como é que ele se colocava? Eu sou um pecador, é na minha fraqueza que o Senhor opera, sabe? E é esse o papel da igreja, é assim que você tem que colocar a sua vida diante de Deus. Você vai cear agora, ninguém vai cear aqui dizendo, eu vou cear porque essa semana eu jejuei, eu vou cear porque eu não peco. Como é que você não peca? Que história é essa? Então a Bíblia é mentirosa? Você está compreendendo? Quem recebe essa palavra? Quem recebeu essa palavra hoje? Eu pedi tanto a Deus que abençoasse a tua vida com essa palavra. Eu estava agora lá no escritório falando com a pastora Fátima, pastora Ana, às vezes me sinto tão pequenininho, porque a palavra de Deus é tão grandiosa, eu fico pensando assim, quem sou eu para passar? Eu não vou conseguir, sabe? Eu peço muito misericórdia ao Senhor para que da minha boca saiam palavras que edifiquem a sua vida, como cristão. A igreja nunca precisou tanto ouvir a palavra como agora, porque agora é a hora da verdade, agora que Jesus está prestes a voltar, a trombeta de Deus já está preparada para tocar, e eu estou super atrasado, o pastor Felipe já está me olhando lá de trás, então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, vamos preparar para a nossa ceia, então vamos cear, tá? Em nome do Senhor Jesus.